Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou trazer um tweet do Monark para o Felipe Neto com uma reflexão importante. Tem também uma resposta do cartunista André Guedes, que fez um outro tweet muito bacana também para a gente refletir juntos aqui. E tem também um vídeo sensacional de um motoboy de Juiz de Fora sobre voto útil. Eu acabei de postar no meu Twitter dizendo que é o melhor vídeo sobre voto útil que você vai ver hoje. Olha, eu arriscaria dizer que às vezes amanhã, depois da manhã, porque a reflexão dele é sensacional e extremamente necessária. Eu vou até deixar o link para quem quiser acompanhar, vale a pena a gente divulgar, porque olha, tem muita gente caindo nessa conversa de voto útil no mal menor no primeiro turno para livrar do mal maior. Enfim, e lamentavelmente, inclusive no partido de Ciro Gomes, tem muita gente que acaba, por pressões diversas, se rendendo a esse discurso que eu lamento profundamente, porque votar num candidato com projeto igual ao Ciro, como esse vídeo vai dizer, é votar numa corrente de ideias. E quando você se rende nessa coisa de voto útil, em quem não tem respostas, projetos e ideias para enfrentar de frente, esses graves problemas que nós enfrentamos, você está simplesmente, enfim, tendo um comportamento que não fortalece nem mesmo esse campo de ideias, esse conjunto de ideias que você sabe muitas vezes, eu digo aqui, a quem eventualmente se rende a esse discurso, em que a pessoa sabe que é o melhor, mas por um motivo qualquer, e às vezes eu até entendo as justificativas, e não concordo, claro, de jeito nenhum, tanto é que eu não me rendo, para mim é voto em melhor candidato até o fim, pouco importa a pesquisa, pouco importa o que até porque pesquisa tem para todo gosto, tem pesquisa que fala, não sei o que e tal. Não, o meu voto não é definido por conta de pesquisa, é definido por conta de projeto, de proposta. Então eu até entendo algumas justificativas, mas não entendo quando elas partem de pessoas que têm consciência da profundidade do nosso problema, e o vídeo que eu vou trazer para vocês aqui do motoboy vem ajudar nesse ponto aí. Mas eu quero pedir a ajuda de quem chegou aqui no canal e não está inscrito. Se puder, se inscreva, ativa aí as notificações. Se assistir esse vídeo e gostar, deixa o like, deixa o joinha. Se não gostar, manda o dislike, faz parte, comenta, compartilha. Tudo isso é muito importante para que o nosso trabalho continue crescendo e chegando em mais pessoas. Pessoal, é o seguinte, vamos começar aqui com um tweet do cartunista André Guedes. Ele disse o seguinte: a esquerda lulista vem tratando o Ciro como se fosse uma filial do bolsonarismo. Essa aqui é a nova narrativa, Nem tão nova assim, mas assim, ela ganhou uma intensidade de alguns dias para cá. Eles vinham ensaiando essa narrativa há algum tempo, mas de alguns dias para cá ela está muito intensa. Continua o André Guedes dizendo: se até o Ciro, outrora queridinho pela inteligência vermelha, é tratado assim, imagine o resto. Pois é. E aí teve alguém que foi lá e respondeu André Guedes dizendo: quem está se colocando como linha auxiliar do bolsonarismo é o próprio Ciro. Essa aqui é uma frase que vocês devem ter visto muito por aí já. Não, é o Ciro que está se colocando, o Ciro está se prestando a esse papel. Aí o André Guedes foi cirúrgico e respondeu o seguinte: linha auxiliar do bolsonarismo é igual não apoiar o Lula. Vocês deturparam o conceito de linha auxiliar. E está coberto de razão. É porque eu tenho falado isso aqui muito, chega a ser insistente, mas é bom repetir. Desde 89, que eles tentam colocar como linha auxiliar da direita ou da extrema direita, como é o caso, qualquer que tenha maiores condições de questionar o petismo, o lulopetismo. Então foi assim com a Marina Silva, foi assim com a Heloísa Helena, e vive sendo assim com qualquer um que ameaça a hegemonia lulopetista. Então em 89 não podia criticar o Lula porque senão era ser linha auxiliar do Collor. Em 94 do FHC. E assim eles vêm só trocando os nomes, mas o argumento é o mesmo. E infelizmente tem muita gente que acaba caindo nisso. Aí vamos pegar aqui agora um tweet do Monark, que de uns tempos pra cá tá tendo alguns tweets interessantes. Disse ele aqui o seguinte: pô, Felipe Neto, eu entendo você não querer apoiar o Bolsonaro, mas o Lula, cara, qual foi? Tu foi contratado pela oligarquia? Já que você é de esquerda, pelo menos considere apoiar o Ciro, cara. Essa polarização tá matando o Brasil e você ajudou a polarizar para um cacete. Palavras do Monark. Sim, daqui a pouco eu falo do Felipe Neto, Porque isso aqui eu não entendo. O Felipe tem críticas, eu tô até adiantando o que eu vou falar. Duras, ele sabe que o PT ajudou nessa situação toda que gerou o Bolsonaro. Teve corrupção, O Palocci devolveu 100 milhões. Teve muita gente que devolveu dinheiro. Então teve corrupção.
Tá aí, é só bater. PIB 2015, 2016, caiu quase 7% na mão da dona Dilma. Foi colocada pelo Lula. Michel Temer assumiu depois do impeachment. Temer colocado pelo Lula. Então, eles têm participação na tragédia. E aí você acha que é esse pessoal que é a solução? Francamente, o Felipe Neto, eu espero, né, que ele tenha consciência disso, mas acabou caindo nessa narrativa de que tem que livrar do Bolsonaro a qualquer custo. Aí tem que se livrar votando naqueles que ajudaram a gerar o Bolsonaro. O que vai ficar daqui 4 anos? Como é que vai estar daqui em 2026, se não resolver os problemas? Tem chamado a atenção disso aqui muitas vezes. Mas vamos lá agora aqui para a resposta do André Guedes ao Monark. Apoiar o Ciro pega mal na Beautiful People. Essa turma trata Ciro como se fosse uma filial do bolsonarismo. Realmente, o André Guedes deu uma provocada aqui, porque perderam completamente o respeito pelo Ciro Gomes. É claro que aqui eu me refiro em especial a alguns militantes, né, muito, assim, aqueles que estão ali mais no Twitter, que é uma bolha. Pessoal, assim, eu tenho feito a minha campanha, vale sempre lembrar, eu sou candidato a deputado federal, e quando você vai pra rua, quando você vai conversar com as pessoas, no comércio, visitar as casas, os lares, quem tá sofrendo, olha, o que acontece no Twitter não passa nem perto da realidade das pessoas. Então, Twitter é um espaço, eu tô lá, militando, mas é como eu tenho falado com alguns amigos, é um espaço basicamente de militante. Tem a sua importância? É claro que tem. Tanto é que eu tô aqui agora fazendo esse vídeo basicamente a partir de alguns tweets que acabam expressando algum tipo de pensamento ou de corrente, alguma narrativa que vai para um lado ou para o outro. Mas, quando a gente observa assim, esse ataque sistemático ao Ciro no Twitter, não se reflete necessariamente na sociedade, em que as pessoas em relação a Ciro Gomes, tirando os militantes mais fanáticos, têm assim, diminuído muito a rejeição ao nome de Ciro Gomes. Que, né, a gente conversa com algumas pessoas e sempre vem aquela coisa, né, eu gosto, é o mais preparado, o mais inteligente, mas sempre tem um mas para justificar o não voto no Ciro. E nessas eleições é o ódio ao Bolsonaro que faz com que as pessoas, né, gostem do Ciro, mas, né, acabam votando no Lula e vice-versa. É o ódio ao Lula que faz com que muitos votando no Bolsonaro gostariam de votar no Ciro, mas... Então, né, será que vai conseguir reverter essa situação? Não sei, não dá para adivinhar o futuro, mas existe um sentimento na sociedade anti-polarização, e se o Ciro vai conseguir captar esse sentimento para ele, não sei, mas vamos aguardar e ver e acreditar. Pelo menos quem gosta do Ciro tem que acreditar até o fim. Agora, Felipe Neto, né, por que ele foi provocado pelo Monark? Declarou seu voto em Lula no primeiro turno no final de agosto e deixou claro que tem duras críticas ao candidato e que é impossível o governo. A cobrança será grande, disse o Felipe Neto. Olha, cuidado, Felipe, né? Porque para alguns nunca se pode criticar o PT. E se passar a criticar o PT caso o Lula vença, vai ser cancelado, né? Antes, né, tipo agora, durante a campanha, não se pode criticar porque ajuda Bolsonaro, ajuda a direita, é ser linha auxiliar do fascismo, do bolsonarismo, ou até do nazismo, como disse recentemente aí o Panuzzi, gravei um vídeo aqui, de que ou você vota no Lula ou vota nos nazistas, no plural, né? Aí ele engloba todo mundo que não é Lula no rol aí de candidatos, segundo ele, nazistas. Se Lula ganhar e o Felipe Neto for querer criticar, aí não é hora de criticar o PT, porque senão Bolsonaro volta, porque senão fortalece, né, algum movimento pró-impeachment. Então, né, o Felipe Neto falar que a cobrança será grande, olha, né, toma cuidado aí, porque o cancelamento pode vir. E um outro ponto sobre o Felipe, recentemente declarou em vídeo que existem inúmeras provas que pessoas ao redor dele, Lula, desviaram dinheiro, pessoas que já foram presas, pessoas que já foram processadas. Aí no mesmo vídeo ele diz que, abre aspas, a estrutura corrupta ao redor do Lula existiu sim, disse ele, isso é inegável, e nem o PT tenta esconder, nem o Lula tenta esconder, mas essa estrutura corrupta acontecia em torno do Lula, não foi comprovado nenhum desvio, nem de um centavo do próprio Lula. Isso aqui, né, haja pano ou haja toalha. Então, para encerrar esse vídeo, você que gosta do Ciro, das ideias que ele defende, do projeto que ele apresenta para o país e está pensando em votar no Lula nessa conversa de voto útil, veja esse vídeo. É do motoboy Nicolas, de Juiz de Fora, que falou algo, na minha opinião, você pode discordar, sensacional, sobre a importância do voto no primeiro turno. Como eu tenho falado aqui desde quando eu comecei o canal praticamente, primeiro turno se vota nas melhores ideias, na melhor proposta, no melhor projeto.
Se esse candidato não for para o segundo, lá você faz a escolha de quem você considera mal menor. Mas fazer isso no primeiro turno, francamente, né, eu lamento quem está indo por esse caminho, e o vídeo do Nicolas vai te ajudar a refletir um pouco e, eventualmente, quem sabe, se já tinha optado por votar no Lula nessa cor de voto útil, quem sabe você assistindo esse vídeo não pode repensar e dar um voto naquele que, na opinião de muitos, é o que tem o melhor projeto, que no caso é Ciro Gomes. Vejam o vídeo e aí eu já aproveito aqui para encerrar pedindo a todos: compartilhem este aqui para que mais pessoas fiquem sabendo do nosso trabalho, e quem quiser compartilhar o vídeo do Nicolas, eu vou deixar o link aqui no comentário fixo. Fiquem com ele e valeu, até o próximo vídeo aqui no canal Politizando. Meu nome é Nicolas, eu sou do PDT de Juiz de Fora, sou eleitor de Ciro Gomes, sou motoboy, e eu queria falar sobre essa situação, essa onda que tem acontecido agora das pessoas ficarem pedindo voto útil já no primeiro turno, para poder acabar com a eleição logo no primeiro turno. Bem, as pessoas se esquecem que a eleição não serve somente para poder escolher quem que é que vai governar. A eleição, na verdade, ela é dividida em 2 turnos, para que no primeiro a gente consiga estabelecer muito bem as correntes de opinião que permeiam a sociedade, um país tão grande, com 215 milhões de habitantes, como é o caso do Brasil. Então, assim, num cenário tão complexo, tanto é que nós temos 12 candidatos, a ideia é que cada um desses candidatos possa representar a força daquela corrente de opinião no país, certo? Então, assim, quando você faz o voto útil no primeiro turno, você automaticamente já está enfraquecendo a corrente de opinião da qual você mais se aproxima. E você também serve para poder eleger a oposição, certo? Então, assim, dando nome aos bois, você basicamente, no primeiro turno, caso você opte por fazer voto útil no primeiro turno, e essa estratégia dê certo, você vai eleger um governo com o qual você não tem afinidade ideológica, de fato. Você queria votar em outra pessoa, você só votou no Lula porque você odeia o Bolsonaro. Só que aí olha só o quadro que você acabou de criar. Você elegeu um governo do qual você não gosta, que você na verdade vai ser oposição, e elegeu uma oposição que você também não gosta. Você gosta menos ainda. Então o governo não te representa e a oposição também não te representa. E a corrente que deveria te representar, que deveria ter força com o seu voto no primeiro turno, ela também não vai te representar porque ela saiu enfraquecida das eleições, porque você não deu seu voto para ela. Então é bastante importante que a gente saiba jogar o jogo democrático. Votar útil no primeiro turno é enfraquecer o próximo governo, é enfraquecer a próxima oposição, é enfraquecer a sua corrente de pensamento e, consequentemente, enfraquecer a democracia. Valeu!